Agora. Vocês estão vendo? Está entrando o compartilhamento? Sim, não posso ainda. Não? Uh-uh. Eu acho que eu não compartilhei. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. E agora? Está carregando, apareceu. Apareceu? Então, deixa eu colocar aqui. Tenta. Isso. Vamos ver se não dá aquele problema da última vez. Ai, tomara, né? E Ok, aí? play. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Então, hoje o nosso tema é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Aqui a gente tem uma escala de espíritos, né? Isso tudo, Kardec, está no livro de Kardec, ele traz como se fosse uma escala. E aqui vem numa ordem de pirâmide, que são os espíritos da terceira ordem, né? Esses espíritos, ele tem o predomínio da matéria sobre o espírito. Ou seja, a matéria, ela impera mais do que o espírito. E tem uma maior propensão para o mal. A ignorância, aí vem os sentimentos, né? De orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. E tem intuição de que Deus, ele tem a intuição de Deus, mas não o compreende. E ele apresenta ideias, assim, um pouco elevadas. Então, ele tem uma ideia de que existe Deus ali, né? De que fomos criados por Deus. Ele se move, no fundo, por alguma questão. Mas ele não aceita, ele também não acredita. E são espíritos batedores, perturbadores, espíritos neutros, pseudo-sábios, são aqueles levianos que ficam incumbindo na cabeça das pessoas algumas ideias ruins, são espíritos impuros. É uma classificação de espíritos que não alcançou em nenhum momento aqui a luz, mas eles estão a caminho. Então, vão acontecendo coisas no meio de tudo isso, e eles vão despertando, e cada um vai tendo o seu momento. E aí a gente tem a segunda ordem, que são os espíritos mais benevolentes, que conseguem compreender, os sábios, os espíritos da sabedoria e os superiores. Esses espíritos sábios, superiores, benevolentes, a gente pode dizer que está mais no mundo espiritual e que aqui na Terra também a gente tem, como Chico, né? Que vem como uma missão, são espíritos bons, né? A gente pode falar de alguns espíritos que passaram por aqui também, né? Vieram aqui e que deixaram a sua marca, porque ninguém passa por essa classe sem encarnar, a não ser Jesus, né? Então, todo esse trajeto, ele vem também através da encarnação. E aí a gente tem a classe dos espíritos puros, que são aqueles espíritos que estão mais perto da perfeição, que também transitam em mundos diferentes, né? Que já estão em planetas mais elevados também. Mas esses espíritos, na verdade, esses espíritos, eles contribuem muito com o nosso desenvolvimento aqui na Terra. E aí vocês vão vendo que a gente não vem só falar de espírito protetor, a gente vem falar de pensamento e como você atrai isso. E aí a gente vai vendo aqui no decorrer, eu vou explicando. Protetor, os anjos, os guardiões e os simpáticos. Giovana, você posso comentar uma coisa? Sim, claro. Só falando que enquanto essa ordem que o Kardec trouxe para a gente foi muito mais, ele fez como um guia
quando ele estava escrevendo os livros, psicografando, todo aquele trabalho, justamente para identificar que tipo de espírito estava trazendo aquele tipo de mensagem, principalmente no Céu e Inferno, que é justamente isso, de todas essas ordens, para ver como estão esse tipo de espírito do lado de lá. Mas só lembrar, não é uma regra, é um guia. Não é exatamente cada espírito encaixa direitinho dentro de um desses. É bem mais variado. É só, como eu disse, mas dá para a gente, nos ajuda a identificar. Só que não é uma coisa exata, como que eu falei, não é uma caixinha que você coloca ele ali dentro. É que se for justamente na segunda ordem, o que a gente mais fala, nem é cristão, a gente fala o que são espíritos enobrecidos, para todos. Geralmente se vê muito usando isso hoje em dia. Mas era só fazer esse comentário, o pessoal não achar que era exato. Mas é interessante que você colocou isso, porque se a gente parar para pensar, né, Vitor? Através dessa classificação, ele pega um norte para o trabalho que ele estava fazendo. Ele sabia que ali tinham espíritos que estavam de toda a ordem, mas ele classificando o espírito nessa ordem, ele conseguia pegar o conteúdo importante para o trabalho dele, para o estudo dele, né? Com essa classificação. Se algum espírito viesse passar ali por um espírito superior, ele conseguia, com certeza, saber que não era. Essa classificação, ela deu um norte também para ele. Muito bom, né? Não, era só para fazer isso mesmo, para mostrar que é um pouquinho mais variado. É que nem na ordem dos mundos. Foi pegar que a Terra, justamente, está no final de expiação e prova, mas ela entrou em expiação e prova com a vinda de Jesus. Então, Sim. 2000 anos naquela época que não tinha nada tecnológico e ainda era muito mais guerra do que... Ainda tem, óbvio, mas você vê, tipo, foi uma diferença absurda. É tudo dentro dessa mesma ordem de expiação e prova. Então, claro. Os espíritos é a mesma coisa, tem essa grande variação. É só para ajudar a gente a classificar mesmo. Sim. Quando a gente fala de protetor, de anjos e guardiões simpáticos, o que a gente tem em mente também? Quando a gente vem dizer que, na verdade, nós tivemos a misericórdia divina que vem trazer para a gente a possibilidade de recebermos influência para a gente não errar, para que a gente possa sentir. E para eles, do lado de lá, quando nós falhamos, é muito triste, eles se sentem tristes. Não por eles, porque eles deram tudo que eles podiam deles, tudo que podiam, mas por nós. Então, imaginar que a misericórdia divina, ela é tão grande que ela não nos deixa desamparada. E a gente pode contar com o nosso mentor, com o nosso protetor, nos momentos mais difíceis. Porque a gente sabe que em alguns momentos a gente vai se sentir enfraquecido. E esses espíritos, eles vêm para nos levantar, para nos ajudar. O protetor, ele vem acompanhar a gente desde o nascimento. E Kardec vem dizer, no seu capítulo, quando ele vem falar dos protetores, dos anjos e dos guardiões, que ele te acompanha do berço ao túmulo. Mas a gente precisa entender que, na verdade, quando ele vem falar que acompanha do berço ao túmulo, não quer dizer que ele fica 24 horas com a gente. Esses espíritos, em algum momento, eles vão ser destinados a alguma tarefa, mas sempre que precisa, sempre que a gente precise, ou que a gente venha se sentir no desespero, ele vai estar perto da gente. O que é um protetor? Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo.
E aí a gente precisa pensar o seguinte, que há um irmão espiritual, que chamais de bom espírito ou de bom gênio. O que que é isso? É como um pai e um filho, que vai nos guiar, que nos momentos de dificuldade, ele vai nos ajudar, nos inspirar, mas ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque senão ele tira a responsabilidade que nos é dada naquele dado momento que a gente veio aqui. Todos nós temos um caminho a trilhar. Nós viemos em busca do nosso crescimento moral e espiritual. E tem algumas situações que são muito difíceis, que a gente não pode esquecer, que o nosso mentor, ele pode nos inspirar, dependendo da nossa conexão, dos nossos pensamentos. Mas esses espíritos, eles não vão interferir jamais no nosso livre-arbítrio, porque as decisões, elas partem de nós. E o protetor? Então, às vezes a gente fica imaginando assim, nossa, mas um protetor. E aí, Kardec vem dizer que nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos e dos guardiões. É um trabalho muito árduo, gente, é um trabalho muito difícil. Você imagina que às vezes ele tenta te inspirar para que você tome um caminho diferente, ele sabe onde vai dar. Imagina que é uma pessoa que já está olhando lá na frente tudo que vai acontecer. E você, através dos seus pensamentos, muitas vezes através do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente, eu vou fazer isso daqui e pronto. Então, nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a valerem pelos seus protegidos, malgrado a distância, que medeia entre os mundos. Muitas vezes o cara está lá do outro lado, ele está trabalhando, mas ele não deixa de olhar para a gente. Ele está em mundos, são mundos diferentes, mas ele não deixa de participar dos nossos momentos mais difíceis. E ao contrário, grandiosa e sublime. Você imagina a responsabilidade de que é de um protetor. E ele não falha, ele não falha. Não vemos na terra o pai velar pelo filho? É aquilo que a gente estava falando, sobre o papel do pai velar pelo filho. A diferença é que alguns pais, eles abandonam a tarefa. Mas os espíritos não. Lá a responsabilidade é muito maior. Então, ainda que muito longe, e auxiliá-lo com os seus conselhos e Ai, gente, desculpa, eu me perdi aqui. Não vemos na terra um pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com os seus conselhos, correspondendo-se com ele. Então, às vezes o cara está muito longe, o filho está muito longe, mas ele está sempre ali, olha, o que eu devo fazer, tudo. Isso é uma conexão que um pai tem com um filho. Porém, nem sempre é assim. Já no plano espiritual, o compromisso com esses espíritos é muito maior do que nosso aqui na Terra. E é claro que a gente sempre responde quando a gente não cumpre a nossa tarefa aqui na Terra de pai e de mãe. Tudo tem uma consequência. Porém, esses espíritos, eles não falham. Porque aqui a gente ainda tem aquela influência do mundo material. E lá eles estão no mundo espiritual. Deixa eu só afastar aqui, gente, a foto de você. Eu não consigo ler, pronto. Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar habitantes na Terra? A gente não tem que se espantar, é uma coisa natural. Que eles tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo
a outro é menor do que aqui neste planeta separa os continentes. Para ele é uma distância, que a gente imagina que é uma coisa muito distante, para eles isso não existe, porque é através do nosso pensamento que ele vai estar se conectando com a gente. Lembra que eu falei do livre-arbítrio? A atividade dos espíritos obedece à teoria da tensão máxima, ou seja, tem um ponto, até um ponto onde eles podem agir. Eles não podem passar o livre-arbítrio. Então, é isso, sem interferir no livre-arbítrio. E esse ponto, para eles, é uma tarefa muito difícil, não é fácil. Então, eu quis pegar eu peguei essa frase que eu achei interessante no livro Introdução Espírita, do José Herculano. É muito interessante, porque ele vem tratar nesse livro um pouco mais de profundidade essa questão do livre-arbítrio, do espírito protetor, e dá um norte aqui para a gente. Que às vezes a gente acha que assim, a gente faz uma oração para o nosso mentor e a gente fala, me ajuda, ou então responde essa questão aqui para mim, você não estudou. Então, até que ponto o seu mentor espiritual, ele te ajuda? A gente pensar que é como se fosse uma sala de aula. O professor não ensina a gente, mas ele pode fazer a prova para você? Quem faz a prova? É o aluno. Então, é claro que naquele momento que você estudou, e que está tudo organizado, você pode fazer uma oração para o seu mentor, pedir para que se conectar com ele através de bons pensamentos e pedir para que ele possa, naquele momento, te trazer calma, sabedoria, que você fique tranquila para poder lembrar tudo aquilo que você estudou para ir bem numa prova. Agora, nunca você vai fazer barganha. Falar, olha, se você me ajudar aqui, eu acendo uma vela para você. Não, gente, não é por aí. Ou então, olha, se você me ajudar... Não, o mentor, ele vai ouvir vocês, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é o que cabe da nossa responsabilidade. E aí, no livro Pensamento e Vida, ele vem dizer que através do pensamento, influenciando e sendo influenciado através dos pensamentos. Ou seja, nós recebemos influenciação, tanto do bem quanto para o mal, o tempo todo, porque nós estamos num mundo de matéria, no mundo material. Mas, como que a gente faria, como que faríamos para separar essas emoções? Então, eu pensei numa forma de trazer para vocês, assim, quando a gente vai numa casa de alguém e, de repente, a gente percebe que ali não teve uma boa conduta, ou que aconteceu alguma coisa, as pessoas, elas não se respeitam, tem uma energia ali muito ruim, mas a gente sente, nós não sentimos? Então, é a mesma coisa. Só que, para nós, esse é um conceito do mundo material. E como que você faz para sentir aqui dentro de você? A gente sente dentro da gente porque é uma relação com a vida, é uma relação com o mundo, com os problemas que você está passando. Então, você vai sentir a influência espiritual através do pensamento ou através do ambiente aqui dentro de você, de algo que você não deve fazer. Mas tem uma coisa que é muito difícil. Deixa eu ver se está aqui nesse próximo.
que é o que eu disse, né? Tem a interferência e a influência. Tá aqui, ó. Como que a gente faz? Não é desse slide, eu só vou dar uma passadinha para a gente... Aqui, eu achei. A gente faz? Porque a gente está toda hora, todo momento, sendo invadido por pensamentos e emoções. Sem contar que muitas vezes a gente deixa se levar pelo impulso, né? Então, a gente parar para pensar que essa conexão das nossas emoções e dos nossos sentimentos, elas podem ser trabalhadas da seguinte forma: com pensamentos bons, através da oração. E aí, quando vem aquele pensamento ruim, é aquilo que a gente sempre comentou nas aulas. Quando vem aquele pensamento, a gente sabe que não é bom. Quando vem alguma coisa para te atrapalhar, corta o pensamento, entre em oração, pede para que naquele momento você possa ser, possa ser acolhido espiritualmente e pedir para aquele pensamento ruim se afastar de você definitivamente e se controlar, porque se o pensamento vier de novo, corta o pensamento de novo, faça uma oração, peça que os espíritos de luz possam te envolver, chama o seu mentor, olha, me ajuda que eu estou precisando de você. Isso é pedir de maneira correta, porque assim nós vamos nos aproximando mais do nosso protetor. E trazer Deus bem próximo de nós. Através de que forma que a gente vai trazendo Deus perto de nós? Das nossas boas ações. Precisa ser uma coisa muito grande, quando a gente fala de boa ação, você precisa sair por aí distribuindo comida. Não, é um conselho, é o olhar para o outro, é ter misericórdia. E aí, eu vou perguntar para vocês uma coisa. Como que alguém pode ter um bom pensamento? Eu sei que alguém deve assistir. Vocês me perdoem. Assistindo Datena a tarde inteira. Como que alguém quer ter bons pensamentos, se liga num programa de televisão e fica ali 24 horas? E quando alguém ainda vai falar com a pessoa, comenta os crimes que viram. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, muitas vezes, a gente está falando aquilo que a gente viu o tempo todo. Não que vocês não possam assistir uma televisão, que vocês não possam ver uma notícia para se informar, que vocês têm que ser pessoas alienadas e ficar vivendo só no mundo de vocês. É preciso saber que no mundo existem coisas erradas, tudo, mas você não ficar ali o tempo todo alimentando aquelas notícias ruins e contaminando o seu pensamento. E que boas ações você vai fazer com esse pensamento? Então fica difícil. É para a gente exatamente pensar que a nossa reforma, ela vai começando aqui, gente, nesse curso, no ID. Quando vocês estiverem lá na frente, vocês já irem assim, poxa, eu já mudei um tantinho de coisa. E a caridade, gente, sem dúvida, quando a gente está muito perturbado, quando a gente não consegue ter um foco, uma direção na nossa vida, a caridade, ela vem trazer para a gente um conforto muito grande, porque você se alegra, você se felicita quando você está ajudando o próximo. E isso já muda a sua energia. E os pensamentos vão melhorando. Então, pensar no problema do outro, de que forma você pode ajudar, é uma coisa.
Agora, você viver aqueles problemas, N problemas, várias vezes por dia, ficar ligando ali noticiário ruim, isso é muito complicado. Aí, as nossas provas terá sempre um amigo. O que ele quer dizer com isso? Kardec, ele quer dizer que nas nossas provas, quando você confia em Deus, e você vem através de bons pensamentos, oração, uma boa ação, caridade, não vai faltar no seu caminho, naquele momento difícil, quem te ajude. Às vezes, o nosso mentor espiritual, ele não consegue chegar até nós, mas vem através da ajuda de um amigo. E ele não consegue chegar até nós porque ele não quer, é porque nós não deixamos. Porque muitas vezes os nossos pensamentos estão tão nebulosos que a gente não consegue chegar até ele. Esse eu já falei. Eu estou voltando? Peraí, gente. Me perdoem. Falei da interferência e influência. Aqui eu já falei. Do nosso protetor. Aqui. Você está quase no início. Hã? Agora você voltou para quase no início. Eu voltei mesmo, Vitor. Não sei o que eu fiz. Eu vou voltar aqui. Isso. Acho que é aqui, né? Então, aqui, gente, como os espíritos eles se sentem por não conseguir trazer, como o espírito se sente por não conseguir trazer as escolhas certas. Então, para a gente pensar, é aquilo que a gente falou, eles se sentem tristes pelos seus tutelados. Mas por quê? Porque muitas vezes ele tentou chegar, ele sabe que ele fez de tudo. Então, é por nós que ele fica triste, não por ele. E aí, para eles também, é um momento um pouco difícil, porque ele não consegue lograr, ele não consegue chegar até nós, porque nós muitas vezes não permitimos. E aí, se através dos nossos pensamentos a gente começa a selecionar melhor, eles vão conseguindo chegar até nós para que a gente consiga atingir uma meta, né? Pelo menos sentir, olha, não vai por esse caminho, então uma influência. Às vezes, a gente tem uma ideia e a gente nem imagina que é a espiritualidade. A gente se acha esperto demais. Né? E a gente fala, nossa, eu tive uma ideia incrível. Gente, é inspiração. Eles estão ajudando a gente naquele momento difícil também. Para agradecer a Deus, que a gente vai chegando muito mais próximo deles, e com esse contato, não vai faltando a oportunidade deles nos ajudarem. Conexão com os pensamentos bons, que foi aquilo que a gente falou, né? Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por ele se mostrar este rebelde aos seus conselhos? Então, se eles vão se aproximando da gente e a gente continua se conectando com coisas ruins, a gente continua se mostrando resistente às elucidações. E aí, essas atitudes, elas continuam permanecendo duras no nosso coração. Então, o que acontece? Eles vão se afastando. Até o momento que a gente chama por eles. Olha, me ajuda. Então, muitas vezes a gente passa por um apertozinho, mas resolve, porque aí vem, né? A gente consegue voltar para um eixo. Ô, Vitor, você quer falar alguma coisa? Sim, nesse caso que nem você falou de se afastar, assim que eu ligo o negócio, ele começa. Mas justamente,
dois casos que me lembro isso daí, que é no justamente os bastidores da mediunidade, que provavelmente trazendo a aula da mediunidade, mas já dá para falar, que é justamente o mentor de no caso era um médium, que tinha que fazer um trabalho mais simples, e ele, pela vaidade, queria porque queria fazer grandes trabalhos. Ele justamente vivia trazendo, era uma psicografia simples para ele treinar, e ele mudava tudo aquilo e marcava que foi Allan Kardec, quase tudo da cabeça dele, ele criava. E nisso dele se manter nisso, justamente o que fizeram, o mentor dele justamente se afastou e deixou ele seguir a vida dele. Até ele chegar a um ponto de que ele acabou justamente se misturando com espíritos de ordem bem mais baixa, só bem no final, mas passaram uns bons anos que ele se viu que ele estava numa situação péssima, que aí ele voltou para o centro e que, tipo, num trabalho sério, reaprendeu tudo, que aí que justamente esse espírito, o mentor dele, pode se aproximar dele. É bem nesse estilo mesmo, que nesse caso foi o de se afastar. Mas também do outro lado, da gente não, deles não tentarem se afastar, mas não ter a gente não dá o espaço para eles entrarem, que aí oh, meu Deus, qual é o nome? Aí não tem nada a ver com médium, mas justamente é Missionários da Luz, não vou entrar muito no caso, mas justamente uma moça que estava se ligando, era quase completamente ligada com os espíritos obsessores, e o que os espíritos protetores de volta delas fizeram? Eles tentavam usar as pessoas que estavam em volta dela, que mais elevados, para aconselhar ela, só que nem isso ele escolhia. E justamente chegou a um ponto que eles tiveram que deixá-la seguir o livre-arbítrio dela, que esse é o problema, o livre-arbítrio tem um limite, que eles não podem mais interferir. E aí fica entregue às nossas escolhas. Esse livro, ele é bem interessante, ele vem trazer vários ensinamentos, né? E tem uma história também, dá tempo de falar, que acontece que o irmão Alexandre, ele vai, Missionários da Luz, eu acho que é esse, né, Vitor? Missionários da Luz, isso mesmo, que tem o irmão Alexandre. Esse mesmo. Ah, então é esse mesmo. E ele vai até uma casa socorrer um rapaz que estava próximo para desencarnar. E ele vem pedir, ele pede para que ele não morra naquele momento, porque ele tinha algumas coisas para resolver. E foi cedido esse pedido. Só que no momento em que todos estavam ali, que ele estava quase desencarnando, ele estava quase, ele não tinha desencarnado, porque ninguém ressuscita ninguém que já partiu, cortou os liames, não tem como. Então, ele estava quase desencarnando e eles pedem para que um dos espíritos vá até o lar, o nosso lar, que ele também era conectado com essa colônia espiritual que era o nosso lar, trazer um irmão que era capaz de doar fluidos para poder fazer com que ele voltasse aos poucos. Então, a No caso, o médio do solar, espiritualidade... Giovana, Oi? não, é que eu vou lembrar melhor que eu acabei de fazer essa prova, literalmente ontem. É que você está misturando com outro capítulo, mas nesse caso ele justamente traz é um, é um espírito que trabalha com eles em nosso lar, justamente, só que ele é encarnado. Ah, sim. É que ele Só que precisava de ele vem fluidos trazer esse de alguém espírito... encarnado. Exatamente. Ele traz esse espírito durante o sono, né? Estavam todos Hum. dormindo ali e essa pessoa ela passa mal. Ele fala, vai trazer o irmão Francisco. E esse irmão Francisco, ele era encarnado também, mas eles faziam parte ali, de uma certa forma, dessa colônia espiritual. Eles ajudavam a colônia espiritual que era do nosso lar. E aí ele vai doar fluidos para que ele possa se recuperar. Então, e foi concebido isso. Ele volta, nossa, estou passando mal. E foi concedido para ele
esse pedido dele se organizar. Não que ele não ia partir, uma hora ele ia partir, mas foi concedido para ele um tempo, um período de alguns meses, para que ele pudesse se organizar, deixar algumas coisas resolvidas, para que ele pudesse partir mais tranquilo. E foi feito isso. Mas foi feito por quê? Porque a mãe intercedeu por ele. Esses espíritos ajudaram ele, né? Porque ele era um homem muito preocupado, sempre pensando em dinheiro, em questões materiais, mas foi concedido isso para ele através da intercessão da sua mãe, que no caso são os nossos familiares que muitas vezes intercedem por nós, quando eles já estão em como que eu posso dizer, Vitor? Num patamar mais, né, elevado, né? Ninguém deve ficar pedindo ajuda para familiar, porque a gente não sabe como está o lado de lá, né? Muitas vezes a gente pede por ignorância, eu mesmo já pedi, quando eu não era espírita, ou então não tinha muito conhecimento do espiritismo, hoje eu não faria isso novamente. Mas esses familiares, eles também vêm ajudar a gente. Eles também vêm nos proteger quando eles têm condições. Lá eles trabalham muito nas colônias espirituais. E eles acabam ajudando, porque devido a essa ligação que eles têm direta com a gente, com a nossa família, né? Eles vêm, então, ajudar, socorrer num momento difícil. Então, pensar que tem essa intercessão e que nunca um protetor vai ficar ali 24 horas em cima de você. Não. Ele se afasta algum momento para fazer alguma tarefa, se precisou, ele volta. Agora, tem gente que dá trabalho, né? Aí eu acho que eles ficam mais, você não acha não, Vitor? Enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu falei assim, mas tem gente que dá mais trabalho, né? Porque requer mais, né? É complicado. E é isso, gente. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis. Então, ele cansa ali de ficar falando. Olha, fulano, influenciando, e o negócio não chega. E aí ele fala, então, ele não abandona. Ele fala, deixa ele vai precisar, deixa ele me chamar um pouco. Que é uma forma dele também, puxa, eu fiz uma oração, eu chamei o meu mentor, ou então pedi para o meu anjo de guarda me ajudar. Gente, eu consegui. Então, vai colocando o cara também no eixo, na fé ali, né? Então, a gente pensar nisso. Pode falar, Andréia. Não, é que, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É que eu dou muita risada com aquela, assim, tem uma história que eu não consigo esquecer do Chico Xavier, que ele relata assim, a gente tem aquela ideia cristã de assim, o espírito protetor, então assim, altas benevolências, eles vão fazer, é mais como se eles estivessem em nosso, para nos satisfazer ou para nos mediar situações. Eu lembrei do Chico Xavier, que ele dizia que estava lá num voo, retornando para Uberaba, né? E aí, quando veio o vento de cauda, que acelerou o voo, e o comandante diz, olha, a gente vai ter uma turbulência aí, né? E aí ele, meu Deus, Emmanuel, me ajuda, nós vamos morrer. Aí todo mundo começa a gritar, né? Ele grita também. Aí, Emmanuel, pelo amor de Deus, se vai morrer, que morra com dignidade, né? Ele então, fala, assim, precisa gritar, morre com educação. Ele fala, se é para morrer, morre com educação. Ele fala, mas você não está vendo? Estamos todos perdidos, a gente está em perigo. Todos aqui estão em perigo. É impressionante, né? Aí, na hora que para a turbulência... Mentor também dá puxão de orelha, né? É claro que dá. Claro que dá. E você viu naquela hora que passou a turbulência? Aí eu achei muito engraçado que ele fala, graças a Deus. Todo mundo no avião fala, amém. É muito engraçado, né? Não, mas justamente isso que você falou de puxão de orelha,
só para completar, que justamente a grande coisa, um protetor também, mas mais mentor, ele não está ali para ser bonzinho para a gente, ele está ali para ensinar a gente a ser bom. Essa é a grande diferença. Ele já tem uma visão bem diferente da gente, que até em alguns livros, justamente acabei o Missionários da Luz, que comenta isso bem no final, que às vezes eles parecem, esses espíritos mais frios, para a gente, pelo menos, até parece um pouco frio em algumas coisas. Mas não é nada disso, é que eles chegaram num nível de equilíbrio bem diferente do nosso. Que eles têm aquela fé que eles sabem que, apesar daquilo estar acontecendo, vai tudo ficar certo, está tudo seguindo o plano de Deus, eles já têm aquilo sólido dentro deles. E agora não vou lembrar qual que é o nome do caso, o livro, mas justamente que é um médium que eu me lembro, não posso, acho que não tenho certeza disso, mas que eu lembro, era um médico que está voltando, ele tinha na vida passada prejudicado muita gente e ele vai ter uma vida muito difícil. Já está já estão vendo que vai ser desse jeito. E o mentor dele está ali com ele falando que ele não tem nada que ele possa fazer para ajudar. Cada passo ele vai estar junto com ele, chorando junto com ele, por ele estar passando por aquilo. Mas ele vai ter que passar, não tem escolha. E eles já têm essa coisa, eles já têm essa noção que aquilo, a longo prazo, é a melhor coisa que tem para ele. É que a gente deve pensar, assim, uma coisa muito prática que nos ajuda muito, que é a oração. A oração, ela nos aproxima de Deus. Tem algumas orações, que nem eu vi uma vez uma oração lindíssima, maravilhosa de Emmanuel, que ele vem chamar de Divino Pai, ele traz para perto. Então, quando você vai conversando com Deus, quando você vai cativando o Divino Mestre e vai trazendo, louvando a Deus, chamando o seu mentor, ele vai se aproximando, porque é essa doçura que faz você chegar perto do seu mentor. Agora, não adianta, gente, se a gente não modifica os nossos pensamentos, ainda que seja, não é uma tarefa fácil, porque você imagina que você está lidando aqui, você está na Terra, e muitas vezes você pode fracassar, porque tem um tantão de emoções envolvidas. É aquilo que a gente falou, né? Muitas vezes a gente sente ciúme, raiva, mas quando vem aquele sentimento, é você pensar assim, poxa, mas isso não está legal para mim, eu não estou me sentindo bem. Faz uma oração, para antes de tomar qualquer atitude, faz um autoconhecimento, acorda de manhã, fala, poxa, eu estou de mau humor ainda por causa disso. É fazer uma oração. Agora, se você dá vazão para isso, aí a coisa... Aí ela toma uma proporção. Fala, Priscila. Uma pergunta, Giovana, esses anjos ou esses espíritos que nos acompanham e nos ajudam, eles evoluem conforme ou a gente ajuda ou a gente vai fazendo uma obra? Existe alguma conexão nisso? Para eles evoluírem. É mais ou menos assim, o nosso sucesso, digamos, não um sucesso individual, mas cada vez que a gente melhora ou a gente cria um bem coletivo. Nossa, você não tem ideia de como a espiritualidade, de como eles ficam felizes. Porque eles conseguiram atingir o objetivo. Imagina que hoje vocês estão aqui estudando e de alguma maneira foi colocado, ainda que seja no sono. E aquele curso do Genve, Priscila. E você está aqui ouvindo tudo isso e aprendendo. E aí você começa a colocar todas essas coisas em prática. Então, você pensar que eles estão conseguindo atingir a sua meta. Mas só de você melhorar? Não. Você também vai passar por algumas coisas na sua vida. Aí, naquele momento que você está passando por algo difícil, grandioso, assim, que você acha que aquele sofrimento nunca vai acabar, vem aquela fé
de tudo que você aprendeu. Você entendeu? Porque se você toma passe, se você faz oração, se você se conecta com o mundo espiritual e você ajuda pessoas, você vai no jeito, você faz isso, você faz aquilo. Você concorda que não dá para você pensar no pior? A gente tem que pensar no melhor, porque senão não adianta nada. Se você está fazendo tudo direitinho, se você está indo por um caminho legal, é pensar que só pode ser melhor para você. E aí, naquele momento difícil, de repente, vem uma pessoa e fala: oh, por que você não faz isso? Você está tão ali em volta dos seus problemas que você não consegue ver uma saída, mas chega um amigo e fala. Tem, às vezes, a solução através de um amigo. Deixa eu usar essa pessoa aqui para falar para ela fazer isso, porque ela não está me ouvindo. Aí, imaginar que esse conhecimento que vocês estão tendo também vai aumentando a sua confiança em Deus. Que a gente passa a crer na imortalidade da alma, de que vamos um dia para o lado de lá, e de que tudo isso é passageiro. Mas passar por esse período é difícil. Mas a confiança, através do conhecimento, vai modificando as suas ações. Entendeu? E eles vão, é claro, com certeza, eles vão subindo de níveis. Como nós também vamos subindo. Ninguém se eleva e deixa o outro lá embaixo. É muito difícil. Mas eles fazem de tudo para ajudar, gente. Vamos combinar que assim, na minha opinião, tá? Eles fazem de tudo para ajudar, estão sempre perto da gente. Às vezes é a gente que não quer ver. E às vezes, muitas vezes, a gente sabe que está errado e a gente vai e faz. Não, eu vou fazer. Pelo orgulho, pela vaidade. E aí, mas eles se elevam quando a gente se eleva também, não é, Vitor? Só a única coisa que eu falar é que, enquanto tem a relação, é independente. Enquanto eles estão justamente seguindo o caminho deles, justamente só desse trabalho que eles estão fazendo, eles já estão seguindo, no Fórum de Caridade na Salvação. Eles estão indo pelo trabalho no bem, adquirindo virtudes, trabalhando em cima daquilo e tudo mais. Só que se que ele está ali ajudando, independente se ele cair ou se ele cair não, mas continuar naquele caminho ou melhorar, enquanto ele fizer a parte dele, ele está evoluindo. Isso não vai ser, é que nem se for pensar aqui desencarnado, se for pensar filho. Você faz de tudo para educar o seu filho. E eles, apesar disso, seguem um caminho pior, você já fez a sua parte, você já teve a sua. Óbvio, você vai continuar ajudando, que nem a Giovana falou. É mais ou menos assim. Só que a evolução em si é independente, né? Porque ele só vai evoluir se ele conseguir levar. Não. É independente de cada um de nós. Ela só depende de nós, a nossa própria evolução, como a evolução dele vai depender dele. Mas mas a relação está aí, que ela só vai acontecer quando tiver um ajudando o outro na caridade. Aquilo que eu trouxe na outra aula que o Mano sempre fala, que a evolução é um trabalho de cooperatividade. Você precisa do outro para evoluir, mas exatamente. você não está preso no outro. E quando a gente entende essa relação dos dois mundos, a gente passa a entender que existe essa influência, a gente aceita. E que essa influência ela vem para nos ajudar, não para fazer com que a gente tome decisões. Lembrando que a gente tem um livre-arbítrio, mas ela vem para nos ajudar. Tá bem? Então, aí ele fala aqui, ó, mas não abandona completamente e sempre faz ouvir. Então, o homem é que tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este te chame. O cara tá falando, olha, você tá fazendo isso, poxa, né? Vamos tentar fazer uma oração aqui. E a pessoa continua. Uma hora que ele afasta um pouco e ele fala, não, deixa ele pensar melhor. Entendeu? É como a figura que vocês estão vendo aí, né?
Vamos lá, peraí. Vitor. Agora bugou. Peraí. Clica na tela e tenta passar. Que às vezes ele... Na tela? Clica com o mouse e... Agora foi. Ai, Vitor, nossa, que bom. E a André levantou a mão de novo. Andréia, pode falar. Não, meu anjo, me perdoe, me surgiu uma dúvida. Ó. O mentor, ele se afasta porque eu posso estar vibrando em energia negativa e não há compatibilidade, ou ele se afasta pela questão do livre-arbítrio mesmo. Por exemplo, há insights, há pressuposições, por exemplo, eu não quero andar no caminho do bem, né? Eu não vibro em energias boas, ele se afasta pela questão do livre-arbítrio ou porque eu posso estar sofrendo más influenciações e as energias não são compatíveis e ele não ficaria perto? O que seria isso? Então, se você se conecta com essa energia negativa, isso é de quem? Lembra que a gente estava falando que existem espíritos bons, existem espíritos, né? Você está conectado o tempo todo com essa energia ruim. Pensamento não vai. A gente sabe que tem a relação entre os mundos. Aí eu vou contar uma história para vocês. Eu li o livro Libertação e, inclusive, fiz a prova dele. Teve uma cena que eu quis até trazer, mas eu ia contar mais para frente, mas vou contar agora. Tinha uma senhora que ela trabalhava com o marido no centro espírita. E ele era médium e ela também, mas ele era um pouquinho mais já, né, evoluído, e ele que conduzia mais os trabalhos da casa, mas eles eram casados e ela era sua companheira. O que aconteceu? Chegou uma moça muito sofrida, inclusive o livro é todo baseado nessa história dela. 60 espíritos, 60, vocês imaginam, a pessoa sendo obsediada por 60 espíritos. Mais os ovoides que ficavam ali. Os ovoides são espíritos também, mas que eles chegam nessa forma por estarem tão endurecidos. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram um trabalho bonito, retiraram os ovoides da moça, deram uma amenizada na coisa, e ela se sentiu muito bem. E aí foi uma alegria geral durante o trabalho, né? Eles sentiram uma leveza muito boa. E aí, quando ela já tinha acabado os trabalhos, vieram umas senhoras falar com ele, com o marido dela. E o que ela fez? Ela se enciumou. Ela ficou com ciúmes do médium, ficou nervosa, fechou a cara, e quando ela foi dormir, ela estava com tanto ódio, ela estava com tanta raiva, que o que ela fez? Os espíritos foram tentar conversar com ela, os espíritos de luz, calma, não é bem assim, né? O Sidônio, o marido dela, chegou para falar com ela, e o que ela fez? Ela estava tão embrutecida da raiva, dos ciúmes que ela sentiu, que ela não viu os espíritos de luz. Ela não viu ninguém. De tão cega de raiva que ela ficou. E deu ouvido para o obsessor. O obsessor falou para ela, você não está recebendo espírito nenhum, isso é tudo influência sua. E ela acordou, lembrou de tudo e ainda brigou com o marido. Ela não viu ninguém, nada. Para vocês entenderem como os nossos sentimentos influenciam no plano espiritual. No plano bom, porque ela não conseguiu ver os espíritos de luz que ela via normalmente. Tamanha raiva e o ódio que ela sentiu por causa do ciúme que ela sentiu do marido. Conversando ali com as moças, dando uma atenção. Aí ela achou que não tinha nada a ver, coitado do cara.
E o espírito, agora vocês vão ver uma coisa que é diferente, né? Um espírito de luz vai chegar e falar, não, seu marido realmente, ele estava pensando ali, estava ali com outras intenções. Um espírito de luz vai falar isso? Para vocês pensarem que em alguns lugares que vocês vão, alguém vai chegar e vai falar, seu marido está te traindo mesmo. Aí você se desequilibra, sai na rua, sofre um acidente, ou então está dirigindo, perde o equilíbrio. A espiritualidade, gente, não brinca. Jamais um espírito de luz vai envolver você em um tamanho pensamento ruim para te desequilibrar, te desordenar. E vocês precisam começar a sentir esse filtro já. Será que um espírito de luz faria isso? Se perguntem. Não é, Vitor? Não, mas justamente o que eles falou, é mais certo, não é que eles, a gente fala sempre isso, eles se afastar, mas nesses momentos de, quando é casa de vibração, o jeito que a gente está agindo, é a gente que se afasta deles. Exatamente. Eles não têm como se aproximar naquele caso. Isso de eles se afastarem geralmente são casos um pouco mais extremos, quando eles realmente não tem como eles fazerem alguma coisa ali. Então, a gente vê, porque eles sempre estão com a gente, os espíritos sempre estão com a gente. Ó, vocês vão ver aqui. Onde eles nos acompanham? Em todos os lugares. Eles vão te abandonar porque você vai passar por uma prisão? Não. Lugares obscenos, muitas vezes eles tentam te avisar, não entra aí. Mas a gente não ouve. Hospitais, quando a gente está doente, na solidão. Dizer a imagem do rapaz ele estudando, ou então escrevendo alguma coisa ali. Aí você vê ali ela acompanhando ele. Isso tá no livro dos Espíritos, tá, gente? Eu tirei essa mensagem aqui do livro dos Espíritos. Eles acompanham a gente em todos os lugares. Eles tentam nos avisar. Na solidão, nada separa esse amigo que ele não possa ver. Eles não se separam da gente. Você está ali naquele momento difícil, você acha que você está sozinho e você não está. É só precisar se conectar, deixar um pouco. Às vezes a gente está tão magoado, e você fala, meu Deus, me ajuda. A ajuda vem. Mas não adianta falar, meu Deus, me ajuda, mas aquele que fez isso comigo vai me pagar. Ah, gente, é brincadeira, né? Aí não tem condição. Então, é saber filtrar o que a gente pensa, como você vai chamar o seu mentor. Muitas vezes a gente está tão cego de ódio, de raiva, que a gente não consegue ver nada. Então, naquele momento, se você pede para o seu mentor, você se acalma e pede para ele te trazer a lucidez, você deixa de fazer um monte de coisa ruim. Isso ajuda muito. Vamos lá. E o pressentimento? Quantas vezes a gente não sentiu? E está lá no livro dos Espíritos. Vocês acham que esse pressentimento vem de quem? Porque às vezes a gente se acha o máximo, né? Nossa, mas eu tive um pressentimento. Você teve porque o seu mentor está perto de você e ele te ajudou. E que bom que isso aconteceu. Né? E aqui ele vem falar do pressentimento. É o conselho íntimo, é oculto de um espírito que nos quer, que vos quer bem. Também está na intuição da escolha do que você vai fazer. Ele te dá uma intuição, entendeu? Olha, antes de encarnar, tem o espírito do conhecimento tem o espírito que vai trazer o conhecimento das fases principais da sua existência. Ele tem esse conhecimento, o seu mentor, daquela fase que você vai passar. Antes de encarnar, tem o espírito, o conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas que se submete. Tendo essas o caráter assinalado,
ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas e esta impressão que é a voz do seu instinto. Ele deixa ali uma impressão, você vai passar por algumas provas, e aí ele deixa ali aquela impressão no seu íntimo das provas que você vai passar. Meio que quando você vai viver aquilo, você sente intensamente dentro de você. Mas ele vem e ele te dá uma intuição, ele te dá um pressentimento para você muitas vezes não seguir aquele caminho que é ruim. E aí se você está conectado, você vai fazer o quê? Fazendo ouvir quando ele se aproxima no momento de sofrer. Às vezes você vai passar por aquilo e ele fala, olha, se prepara. Como é que chama aquela menina que falou para a gente que recebeu a psicografia do irmão, o Vitor? Era a Priscila? Não, não era a Priscila. Como que ela chama? Acho que ela não está aqui hoje, né? Você lembra, Vitor? Peraí aqui. Ah, não, o chat eles estão colocando. Agora, qual que é o nome? Peraí. Esqueci o nome dela. Ela No mesmo dia teve mais que um relato, agora estou confundido. Não? Sim. Ah, E ela sentiu, ela falou para a gente que ela sentiu que o irmão ia partir. Ela sonhou. Então, veio que meio que avisá-la para que ela pudesse se equilibrar. E ela foi conseguindo se manter. É difícil? É lógico que não, gente. Mas ele vem trazer essa possibilidade de você sentir o que vai acontecer. E isso faz amenizar, né, gente? Protetor. Momentos haverá em que um espírito deixe de precisar, então, por diante do seu protetor. Vai haver algum momento em que o espírito ele deixa de precisar dali por diante do seu protetor? Vai ter algum momento? E aí ele fala assim, Kardec vem dizer que sim, quando ele atinge a ponto de se guiar por si mesmo. Mas alguém aqui tem essa capacidade de se guiar por si mesmo? Como sucede ao estudante, que para o qual o momento chega a hora de que ele não precisa mais do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Então, enquanto a gente está aqui como encarnado, a gente está sujeito a várias influenciações, porque a gente está no mundo imaterial. Então, a gente necessita desse protetor. Agora, a gente pensar que Jesus também não foi tentado. Então, o fato de você ter essa conexão com o mundo superior, e você estudar, e você ler, fazer oração, isso quer dizer que você nunca vai ser tentado? Não. Até porque, quando a gente evolui bastante, isso quer dizer que nós estamos prontos para passar até por algumas provas que a gente não estava ali naquele momento preparado, mas que agora elas virão. E Jesus, ele foi tentado, ele estava no deserto, ele estava andando com fome, ele estava jejuando. Então, trouxe para ele todas aquelas, né? Todas aquelas fraquezas dele que vieram à tona. Mas ele se manteve firme ali naquele momento. Ele falou, olha, aí no caso, né, fala, o anjo mau chegou para ele e falou, olha, você pode ter tudo isso aos seus pés, se você se curvar diante de mim. E ele não se curvou. Ele falou, na Bíblia tem aquela explicação, afasta-te, Satanás, tudo, mas é uma coisa meio, né, alegórica, né? Mas no caso, ele ali, naquele momento, ele estava pedindo para que o mal se afastasse dele e que ele pudesse seguir o caminho dele, que ele não se desviasse. E é isso que muitas vezes a gente tem que fazer. E aí, eu trouxe a foto do Hulk, né?
para representar o gênio mal, né? Não tinha outra para pôr, gente. Eu fiquei pensando, mas quem eu vou colocar aqui? Eu fiz a foto do Hulk, vamos lá. O mau gênio é um espírito imperfeito e perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Mas o que nos faz conectar a ele? Se conectar a ele? São os nossos pensamentos. É a forma como a gente age, são as nossas afinidades diante daquele espírito que está tentando se conectar com a gente. Então, aí ele vem dizer que o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não por desempenho da missão. Muitas vezes a pessoa se joga naquela experiência e ela acaba com a missão dela. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou a menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem. Veja bem, que a tenacidade da ação do espírito que quer envolver o encarnado vai depender da facilidade que ele vai ter de acesso com o homem. Isso tem a ver com a nossa reforma, com os nossos pensamentos e tudo aquilo que vocês já estão careca de saber. Não tem nada de novidade aqui. Que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Muitas vezes a gente dá vazão para essa fala, ou a gente cerra os ouvidos e a gente não quer ouvir o nosso mentor. Deixa eu tirar esse homem verde daqui, que já está me incomodando. E aí, gente, o nosso mentor, ele pode ser um parente? O que vocês acham? Os parentes e amigos que nos precedem da outra vida, com maior simpatia, nos voltam do que os espíritos... Ai, gente, espera um pouquinho que eu me perdi. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, de maior simpatia, eles podem vir, na verdade, aqui ele fala, nos voltam por espíritos que nos são estranhos. Ou seja, eles podem vir até a gente, os parentes, né? Eles podem nos acessar através de uma proteção. Ele pode ser o nosso protetor. E aí Kardec ele vem dizer, sem dúvida, quase sempre eles nos protegem como os espíritos, de acordo com o poder de que cada um dispõe. Então, vai depender do grau de evolução que esse espírito vai ter lá para poder estar perto da gente ou não. E acabou, gente. Será? Foi o último que eu trouxe. Peraí. Né? Acabou. Ó, consegui falar dos parentes. E também tem uma coisa que eu queria falar para vocês, que é bem interessante. Vocês acham que uma pessoa muito ruim, ela tem protetor? Os assassinos? Eu acho que sim, talvez eles só não consigam escutá-los. Todos nós temos, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção, nós temos os protetores. Eles se afastam da gente em algum dado momento quando a gente não escuta. Foi o que a gente falou. Mas, quando a gente passa a chamar, aquele negócio aperta ali, que a gente chama, eles vêm nos ajudar. Agora, é claro, você matou uma pessoa, você tirou a vida de alguém, você cometeu um crime, você recebeu intuições para não fazer aquilo. Você fez aquilo, você errou.
Ele vai fazer o que para te ajudar? O que ele pode fazer para te ajudar? Dar força para passar por aquela provação, porque ele vai ter misericórdia, porque Deus é misericordioso, então ele vai ter misericórdia da gente. E de acordo com o seu arrependimento e a sua reforma, eles vão ajudar. Sempre, sempre. A gente faz um tantão de coisa errada. E não é que eles nos apoiam. Eles vão dar força para que você passe por aquilo. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre os protetores, sobre o anjo? Quer colocar mais alguma coisa, Victor? Topo da minha cabeça, só... Alguém falar alguma coisa? Pode falar primeiro. Não, era uma pergunta que eu ia fazer. Foi falado aqui que a maior parte das pessoas às vezes não escuta eles, mas existem pessoas que veem esses anjos protetores, dependendo da mediunidade? Então, Por exemplo, o Chico, eles se confundiam muito, Emmanuel e Chico. Tamanho era essa conexão que eles tinham um com o outro. Às vezes o Chico, às vezes ele não sabia nem se ele já estava mais lá no plano espiritual do que no material. Ele via Emmanuel. Joana de Ângeles, né, que era a mentora de Divaldo, tinha e tem essa conexão com ela o tempo inteiro. Mas eles vieram com uma missão, né? E de Ângeles, Emmanuel, são espíritos muito evoluídos. Nesses casos de missão, justamente, falava, a ligação deles era o tempo todo. O tempo Não todo. necessariamente eles estão ali, o tempo vai estar ali do lado. Só que a comunicação deles é constante, se precisar. Era constante, constante. Mas, assim, tem aqueles que conseguem, um momento ou outro, mesmo sem ser missão, se tem algum tipo de mediunidade, consegue justamente enxergar, às vezes até conversar. Mas varia muito de caso para caso e do que precise naquele momento. Olha, Priscila, eu vou te contar uma história que você vai entender um pouco dessa conexão também. O Chico, ele tinha um cachorro que ele estava muito doente. E esse cachorro, a vizinha foi e matou. Matou o cachorro. Eu disse, Chico, eu resolvi o seu problema. Você não precisa mais se preocupar. E o Chico ficou muito magoado, porque ele chegava mais cedo, ele cuidava do cachorro, ele trabalhava. O Chico tinha uma vida de trabalho, ele não ficava só ali falando com os espíritos o tempo todo, ele tinha que se sustentar. Ele foi funcionário público, inclusive, né? Sim. E aí, o que aconteceu? E aí, ele chegava, ele cuidava do cachorro, onde ele chegou lá, o cachorro estava morto. Ela deu veneno para o cachorro, falou assim, resolvi o problema. Resolvi o problema. E aí, o Chico ficou com uma raiva da mulher. Ficou chateado, magoado, ele não conseguiu esquecer o cachorro e ficou. Travou? Eu achei que tinha sido eu, foi ela que travou. Ah, tá. Aí o que aconteceu? Que foi bem... Pior que ela não deve nem estar sabendo, deve estar continuando a história. Daqui a pouquinho... Travou, gente? É capaz que ela vai cair antes de voltar. Totalmente levados. Peraí, acho que ela voltou. Voltei. Tá. Só posso terminar? Ou seja, Pode. aqui cortou tudo. Não, você estava falando da história. Que existe de fato, que nem eu falei, existe essa... Tanto o protetor quanto o mentor dá essa ideia que a gente tinha de anjo da guarda, mas existe de fato uma ordem de espírito que a gente chama, o mais próximo que tem, que a gente chamaria de anjo da guarda, só que eles são absurdamente elevados, não cuidam pessoalmente de cada uma pessoa, é um grupo, e tudo que eles fazem, a grande coisa deles é grandes decisões na nossa vida. Geralmente a ver com a desencarnação, se ele vai justamente atrasar ou adiar em alguns casos. Que tem no... Você vai lembrar, eu não li ainda esse livro, eu só peguei esse caso do Trilhas da Libertação, o Médium Davi.
Que era... Ele estava entrando... Como que era o caso? Ele ia chegar um momento que um ato que ele estava fazendo, não sei o que era, como falei, mas era algo que ele ia aceitar que ia prejudicar muito aquela encarnação dele. Dali para frente não tinha jeito. E o mentor dele, justamente pelo livre-arbítrio, não conseguia fazer nada, ele entrou, naquele momento, ele entrou em prece. Queria qualquer tipo de ajuda que poderia ser dada a ele. Isso chegou a esse espírito e ele decidiu que, naquele momento, a melhor coisa que tinha era justamente deixar ele desencarnar. Ele acaba, justamente devido a uma doença naquele momento, ele acaba desencarnando. Sim. O Vitor De um ataque cardíaco. terminou de contar a história do cachorro? Ainda não. Eu deixei pra Então, você. gente, mas é muito legal. Deixa eu terminar essa. E aí, no caso, ele pegou e ficou com muita raiva da mulher, porque a mulher matou o cachorro dele. E ele estava cuidando do cachorro, ele gostava muito do bicho. Aí o que que aconteceu? Ele começou a ficar magoado, ressentido, ressentido, ressentido. Aí Emmanuel aparece para ele e fala: olha, Chico, você precisa perdoar. Se você não perdoar ela, como é que vai ficar? Os espíritos não estão conseguindo ter acesso a você. E aí foi muito legal, porque o Emmanuel falou assim para ela: mas o que que você quer que eu faça? Olha, pergunta para ela o que ela mais gostaria, que ela mais gostaria de ganhar. E aí ele pegou e perguntava assim, uma conhecida chegou e falou: ela queria uma máquina de costura. E aí o Chico comprou a máquina de costura e ainda falou para Emmanuel: mas Emmanuel, eu posso perdoar, mas eu tenho que dar presente. Aí ele falou: sim, e você dá de coração. Aí tá bom, foi lá, lhe deu o presente e parcelou a máquina em 10 vezes. Diz que naquele momento que ela pegou aquela máquina de costura, que era o sonho da vida dela, ela irradiou uma luz tão boa que acabou com aquele ódio que ele estava sentindo dela, aquela raiva daquele momento. Acho que ódio não, né? O Chico não sentia raiva de ninguém, ele sentia mágoa, como qualquer Não, um mas, que está aqui mas na a Terra, né? tristeza no momento por causa do cachorro, mas Aquela raiva... tristeza por causa do cachorro, acabou, passou. Mas vocês veem como que é? Como interfere os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções com o mundo espiritual. Essa comunicação. Emmanuel veio dizer para ele: olha, para com isso, corta esse ciclo, porque os espíritos estão com dificuldade de se aproximar de você. E aí, tudo foi resolvido. Então, na verdade, é isso, né? A gente ter essa relação, saber que tem essa relação e que a gente precisa estabelecer esse contato com o divino, e aí, aos poucos, ganhando essa confiança no dia a dia, é que vai trazer a gente para perto dos nossos mentores. Tudo isso vai fluindo, né, Vitor? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tá todo mundo quieto, né, Vitor? Quer colocar mais alguma coisa aí, Ricardo? Quer? Priscila? A Bruna? Não? Entenderam tudo? Então tá bem. Então vamos lá, Vitor? Pode finalizar, então. Deixa eu ver só se eu parei de gravar. Eu parei, Assim que né? você caiu, Eu parou. caí, né? Parou. Ah, não, mas acho que quando você voltou, recomeçou. Então, dá uma olhada aí. Tá gravando aí.